Até o final desse ano de 2025, haverá mais de 1 bilhão de mulheres com mais de 50 anos, e a maioria delas no climatério. Para algumas mulheres, essa fase ocorre de maneira muito fisiológica, mas em torno de 80% terão alguns sintomas relacionados à menopausa, e 25 a 30% das mulheres vão ter sua qualidade de vida prejudicada, sono e o bem-estar. Eu sou Daniela Muniz, endocrinologista. Eu sou Evelyn Ferrari, endocrinologista, e esse é o podcast Endocrinamente. Aqui vamos falar sobre saúde, doença e desmistificar os principais mitos da endocrinologia. E para falar desse tema, sobre climatério e menopausa, a gente recebe hoje a doutora Giovana Fortunato, ginecologista e obstetra, com experiência nesse assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, discutindo sobre um assunto tão atual, né, tão preocupante também ao mesmo tempo e assim tão importante na vida das mulheres, né? Independente da idade, eu acho que é um assunto que as mais novas preocupam quando chegar e as que estão também estão preocupadas como lidar com essa, né, nova situação na fase da mulher. Mas obrigado, meninas. E é uma coisa que muitas vezes a gente vem aqui falar de doenças, mas esse tema não, esse tema toda mulher vai cair, é fisiológico, né? Nós passaremos por isso. Se Deus quiser. Então vamos começar aí. O que é menopausa? O que é o climatério? Como a gente define isso? Dani, eu acho que é melhor a gente fazer uma coisa assim, né, bem objetiva, definir, né, para ficar mais fácil para o entendimento. Menopausa é o evento, né? Então, o evento é a última menstruação com intervalo de 12 meses. Então, isso é menopausa. O climatério já é um período, né, que antecede a menopausa. Então, é aquele período de transição entre a mulher na perimenopausa e que vá para a pós-menopausa, né? E esse climatério é o período realmente que as mulheres começam a perceber que algo está mudando da fase reprodutiva para a fase posterior, né? Qual que é a idade média das mulheres entrarem no Brasil, né, na menopausa? Hoje, na literatura mais atual, em torno de 45 a 55 anos, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que é um diagnóstico clínico. Como a Giovana definiu aqui pra gente, não foi falado em nenhum exame, nada disso. É um diagnóstico clínico e um diagnóstico retrospectivo. Então, a menopausa, a gente vai dar esse diagnóstico depois de 1 ano que a mulher ficou sem menstruar. E os exames podem ajudar, apesar de não dar esse diagnóstico? Os exames eles podem ajudam sim, né? Primeiro a paciente, quando chega no consultório ginecológico ou do médico generalista, né, elas vêm com queixas, né? E hoje que a mídia está aí, né, nós temos uma mega informação, então elas acreditam no que elas estão vendo, no que elas estão lendo, no que elas estão conversando com as amigas, e às vezes elas começam a se perceber e se conhecer, então elas chegam no consultório. Né? Então, os sintomas, eles vão desde sintomas mais sutis, né, até sintomas mais importantes que acabam com a qualidade de vida da mulher. E quando elas chegam com essas queixas, a gente sabe, né, um bom clínico, a importância a clínica é soberana. Então, nós vamos começar a questionar desde quando ela menstruou, como que foi toda a evolução do ciclo menstrual e depois, nesse período de transição, o que ela está sentindo. Né? E tem alguns exames realmente que nos definem, né? Porque ela vai perguntar, ela vai chegar e falar, Giovana, e aí, tô ou não tô na menopausa? Né, o ciclo está todo bagunçado, está irregular, quero fazer um exame, quero ver como que estão meus hormônios. Isso é bem clássico delas quando elas chegam. Né? É bem comum. E é interessante porque, ao mesmo tempo, quando você vai conversando, né, elas vão percebendo que realmente, né, é mais sintomas que elas estão apresentando do que realmente o laboratorial para a gente poder fazer o diagnóstico. Né? Mas nós temos exames, sim, e desde exames mais simples, né, não são exames complexos, difíceis de serem alcançados para serem realizados, e a gente consegue, sim, fazer o diagnóstico e falar, não, agora, realmente, você está na perimenopausa, ou já tem a menopausa, ou na pós-menopausa. Beleza. Vamos falar um pouquinho dos sintomas? Vamos. E quais são os sintomas mais comuns dessas mulheres nesse período? Podemos citar, eu acho que assim, desde separar de forma mais didática, né, a parte dos aparelhos, né? Primeiro, a cognição. As pacientes têm aqueles, né, brain fog, ela tem aquele esquecimento. Ai, doutor, estou preocupada porque eu estou esquecendo as coisas, não estou lembrando minhas atividades diárias. Eu chego na cozinha para pegar uma coisa, eu esqueci. Então, aquele apagão temporário.
Então, elas ficam preocupadas. Com a era do Covid, que nós ficamos com isso, com as consequências realmente do Covid, isso ficou mais, né, aflorado. Mas é uma coisa bem que você vai perguntando, elas estão preocupadas com a memória. A cognição, aí começa o desânimo, né, a apatia, coisa que ela já fazia sem cansar, de repente ela faz, ela já cansa. Né? E aí isso confunde também um pouquinho, né, com a depressão. Será que estou depressão? A labilidade emocional. Eu amanheço bem, à tarde eu estou murchinha, estou chorosa, meu marido não pode falar alguma coisa comigo, eu já estou, né, chateada, meus filhos. Então, a parte do humor. Aí a parte clínica, né, que é evidente que nós conseguimos identificar, são algumas alterações do trato urogenital, né? As pacientes começam a ter perda urinária aos esforços, ao tossir, tá lá na academia, né? Fazendo o aeróbico, o cardio, elas sentem a dificuldade de segurar o xixi, ou quando ela tá muito, né, esperando a bexiga cheia, ela não controla, então isso aí é uma urgência. Ela tem um ressecamento vaginal, dor no ato sexual, na penetração, no introito, na portinha da vagina, como durante os movimentos. Então ela notou que a vagina já não está mais lubrificada, né? E libido baixo, né? O desejo hipoativo, o marido é o mesmo, não aconteceu nada de diferente, a relação é de admirar e de ter, né, desejo, tesão, tudo, mas ela não consegue, né, na lubrificação, no ato da excitação, ter a lubrificação vaginal. Né? E aí tem o famoso, né, fogacho, né, que é a onda de calor, que são os, né, fatores vasomotores, que é o que esquenta. Vem o calorão, esquenta de baixo para cima, geralmente eles são fugazes, de 30 a 1 minuto e meio, são predominantemente mais noturno, né? Ela cobre e descobre, aí o marido abaixa a temperatura, aumenta a temperatura do ar, ou o parceiro ou o filho, né, que estejam juntos, então algo que vai incomodando, né? A qualidade do sono já não é a mesma, né? Ela dormia bem, de repente ela fala, Giovana, eu acordo 3 horas, não pego mais no sono, né? Então elas têm uma dificuldade de pegar no sono, uma insônia inicial, e durante o sono, aquele sono picadinho e leve que ela superficializa, aí ela acorda, está cansada. Então, assim, tem vários, né, sinais e sintomas que a gente consegue buscar, né, na anamnese, na história clínica, e fala, bom, então agora vamos ver, vamos fazer o exame clínico e depois a gente, né, confirma laboratorialmente. Mas são vários sintomas e às vezes nem sempre são todos juntos, né? Então ela vai dando um sinal nesse período realmente que antecede a última menstruação. Pra gente, na endócrino, doutora, acaba chegando muito a queixa de ganho de peso, porque coincide nessa fase, às vezes uma mulher que tem um peso estabilizado, um ganho de peso inexplicado. A mesma vida, a mesma rotina, e aí fala, nossa, eu comecei a ganhar essa barriguinha que eu não tinha, e muitas vezes esse é um dos principais motivos pelo qual elas nos procuram, né, nessa fase. Eu tenho alguns dados bem interessantes aqui. Os sintomas vasomotores das mulheres com menopausa, eles podem durar muito tempo. 25% das mulheres, esses sintomas persistem por mais de 15 anos. Então, não dá para a mulher ficar esperando aquilo passar, né? 15 anos é muito tempo. Ela pode estar nesse 25% que vai, né, ficar mais de 10 anos com aquele calorão. Até 80% das mulheres têm sintomas urogenitais. Começa a perder urina, a vagina seca, dor na relação. E tinha um outro dado bem interessante. Aumentando a predisposição para infecção urinária. Sim. Pela atrofia vaginal, né? 40% das mulheres, nesse período do climatério, experimentam sintomas psicológicos e emocionais. É muita coisa. Não, são vários sintomas que ela percebe, estou diferente, né? Tem muitas que já chegam com esse dado. Giovana, eu estou muito diferente, né? Eu não era assim, estou assim. Em relação ao peso, é uma coisa muito importante. Né, que elas, hoje a mulher está cuidando mais, né, ela está vivendo mais, né, tem longevidade, então, e elas querem qualidade de vida, né, então elas buscam, primeira coisa, você vai passar alguma medicação, seja anticoncepção, ganha peso, é a primeira, né, então, e na menopausa a gente percebe isso, e às vezes é de 2 a 4 quilos, né, nesse período pequeno, é como a doutora falou, de repente, 1, 2 anos, olha, eu sempre pesei 65, eu tô com 68, 69. Nunca tive barriga. Nunca tive barriga, minha barriga tá aqui. Realmente é o fato que acumula esse tecido adiposo aí no baixo, fica a pochetezinha, né? A barriguinha mesmo que ela não tinha, né? E ela tá lá, tá malhando tudo e não tem, e a gente sabe que realmente tem esse desvio desse ganho, né? Da gordura do tecido adiposo que acumula nessa localização embaixo do ventre.
Um dado importante é que o próprio estrogênio, que está em queda nessa fase, ele atua ali como um inibidor ali da fome. Então, quando a mulher está em queda, ela vai ter um pouquinho mais de fome, assim como várias outras alterações fisiológicas que alteram o seu metabolismo basal. Então, ela aumenta a fome, ela diminui seu metabolismo. Tudo isso faz com que ela tenha esse ganho de peso, mesmo mantendo uma vida, porque às vezes nessa fase, essa mulher está se cuidando, às vezes os filhos já saíram de casa, ela está ali malhando, se cuidando, e ela, eu não estou bem. E é multifatorial. Tem a questão direta da diminuição do metabolismo ao longo da vida, tem essa mudança de composição corporal, tem a questão do sono. Então, a mulher, ela não dorme bem. No outro dia vai estar mais cansada para fazer atividade física. E não dormir bem também altera os hormônios da fome e saciedade. Então, diminui níveis de leptina, aumenta níveis de grelina, vai ter mais fome, vai ter mais vontade de comer uma coisinha gostosa, doce. um craving. Cravingzinho. Então, esse ganho de peso acontece e é multifatorial. E tem os outros fatores metabólicos, que a gente até estava conversando antes de começar a gravar, né? Alteração de colesterol, risco cardiovascular, é uma grande preocupação. Você vê que as pacientes quando vêm, né, porque o ginecologista, igual vocês também, né, que acompanham doença crônica endocrinológica, a gente acaba acompanhando a mulher um pedação da vida, né? Então, elas começam a anticoncepção, elas engravidam, aí faz o parto, o puerpério, aí no menacme, né, anticoncepção, e aí vem o climatério. Então, a gente tem essa ideia de como está funcionando, né? Níveis lipídicos, níveis de glicemia, função tiroidiana, e de repente, né, ela está lá naquela glicemia 87, vai para 99, 103, 106, e a gente percebe que realmente, né, há esse aumento. Então, essa alteração metabólica, né, o hipoestrogenismo, né, o estrogênio mais baixo, essa falência, né, dos hormônios ovarianos, elas causam, né, toda essa parte metabólica, né, a conjugação das gorduras hepáticas, então acumula um pouco mais, aí vem a esteatose. Então, assim, toda essa síndrome metabólica pode, inclusive, aparecer na perimenopausa. Isa, acho que uma outra coisa importante para a gente falar, pensando nessa abordagem integral da paciente no climatério, é da saúde óssea, que a gente não citou ainda, né? A gente faz um pico de massa óssea aos 30 anos, a partir daí tem uma queda progressiva, e o grande marco de intensificar essa queda é a falta do hormônio sexual feminino. Então, como que você aborda essas mulheres quanto a isso? Um dos quesitos, inclusive, Dani, depois nós vamos falar lá na frente um pouquinho em relação ao tratamento, uma das indicações é perda de massa óssea, né? Então, nós sabemos que nós temos um pico de massa óssea na fase do crescimento puberal, depois na fase adulta, e depois, de repente, estaciona, entra no platô e começa a cair. Então, a cada ano, nós, mulheres após 40, nós começamos a perder massa óssea. Tem os fatores de risco, né? Que a gente já sabe, a raça, pacientes mais magrinha, né, paciente que usa muito, né, refrigerante, que, né, descalcifica, perde um pouquinho, né, da ação mineral óssea. Então, você tem aqueles fatores que já são contribuintes aí para a perda de massa óssea, mais a falta do estrogênio, né, que é lá no osteoblasto, osteoclasto, começa a aumentar o osteoclasto e aí começa a fazer a absorção de massa óssea. Então, nós já temos uma perda que já é gradativa e fisiológica. Né? Na menopausa, isso agrava um pouquinho. Então, um dos quesitos de indicação de um tratamento naquela janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É quando a paciente tem evidência que o benefício dela e ela está com os sintomas evidentes que nós vamos ter para aquela paciente que tem indicação de fazer o tratamento adequado, né? Então, assim, quando a massa óssea é uma coisa que a gente preocupa muito, né, no climatério. Antes a gente, né, tô na função aí de ginecologia 27 anos praticamente, então antes a gente falava osteopenia, osteoporose, reumatologia. Então hoje já viu que não, né, o ginecologista, o endocrinologista, eu acho que são especialidades que elas estão muito interdependentes, né. Então, eu falo assim, meu sonho de consumo é estar junto sempre com uma endócrina do ladinho do meu consultório, porque como a gente trabalha muito com hormônio e a gente não sabe tudo, e aí os endócrinos sabem muito mais que nós, então é uma coisa muito bacana de estar, né, discutindo sempre. Então, aí quando o ginecologista, né, assumiu,
esses cuidados em relação ao climatério, manuseio de droga que dá para a gente tratar a osteoporose. É claro, aqueles casos muito mais graves têm os seus especialistas. Então, nós começamos a ver de uma outra forma. Tanto é que hoje é consenso, né, dentro do protocolo inicial, tratamento para que 3 quesitos. Um deles é a massa óssea. Né? E é importante por quê? Porque nós temos que, além da perda, risco de fratura, né? Risco de flexão, porque às vezes a paciente vai perdendo flexibilidade, né? E ela pode contribuir com, de repente, já deixar de ficar andando, fazendo coisas, movimentando deambulação que ela já andava, né? Então, ela vai ficando limitada por perda de massa óssea. Nós temos, inclusive, um episódio só sobre osteoporose, porque a nossa ideia era disseminar informação, porque as pessoas têm pouco conhecimento sobre os riscos de osteoporose. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste o episódio de osteoporose, que está muito legal. Não, e é um assunto realmente bem quente. Eu falo assim, todos os congressos, agora você vai e fala assim muito. As pacientes, né? Você vê a densitometria. Fazia paciente acima de 60, caiu para 50, agora com 45, né? Então, assim, você vê que tudo é prevenção, né? Hoje a medicina é preventiva, você previne para não ter lá na frente. Nós né? estamos vivendo mais e a gente preocupa com essa questão da longevidade. Como eu vou viver mais? Isso. Eu quero viver mais, mas eu quero viver melhor, né? Com qualidade. Então, vem o ginecologista, o endócrino, da gente atuar dessa forma de maneira segura, sem intervir demais, mas usando as evidências que a gente tem, podendo ajudar, no caso, essa mulher a passar por essa fase de maneira muito tranquila. Eu nunca me esqueço, porque a gente vai entrar nessa parte de tratamento, mas a gente tinha muito receio em relação à reposição e hoje, com os dados que a gente tem, a gente percebe que tem, na verdade, muito benefício. E eu nunca esqueço que eu atendi uma mãe de uma amiga minha e ela estava com todos esses sintomas ali. E, obviamente, que tem a questão psíquica da menopausa, que a gente fala, poxa, cheguei numa fase da minha vida, né, mais madura. Isso mexe um pouco por si só de falar, poxa, eu tô na menopausa. E naquele momento, eu me lembro, né, na minha, talvez, inexperiência ali, de dizer para ela, falei assim, olha, não foi bem assim que eu falei, mas eu disse que fazia parte da fisiologia da vida. Ok, temos que aceitar a fisiologia da vida, mas hoje, eu acho que eu diria para ela de uma maneira diferente, porque com certeza não é aquilo que ela estava buscando, era dizer assim, eu te entendo, mas hoje tem muita coisa para a gente poder fazer para te ajudar. Não, hoje, dentro nesse contexto, né, da menopausa, do climatério, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal que você pode oferecer para sua paciente ali no consultório, né, e não deixar na mão, é o que eu falo, porque às vezes é como, né, você mesmo disse, ela vem com aquele, então assim, além do acolhimento, né? Nós temos que escutar. E cada paciente vai ser cada paciente, né? Individualizar. Não tem receitinha de bolo, o hormônio não é igual para todo mundo, as queixas não são iguais, né? Nós temos que entender o contexto do que vai além daquela mesa que está na nossa frente do consultório, né? Relacionamento com o esposo, com os filhos, o problema que ela tem. Hoje a mulher tem 3 jornadas, de manhã, tarde, à noite, e ainda tem muita função, né? E ela tem que estar sempre bonita, né? Apresentável, né? Disposta, que isso conta muito. Ter então, desejo sexual. Então, eu acho que realmente tem uma coisa do climatério que deixa a gente, né, com mais, assim, ficar mais vontade de ficar estudando, vendo atualizações, para poder se tratar e oferecer isso para a sua paciente que está ali. Né? Ela antes era menopausa, acabou e pronto. Né? Aquelas que não usavam hormônio, tudo certo, eu não quero usar, mas hoje, com a informação que a gente tem, né, e com os recursos e opções de tratamento, a gente tem por obrigação, nós, profissionais, oferecer o que nós temos de bom para aquela paciente, claro, de forma segura, né, estudos baseados em evidência, tudo protocolar, nada de exagero, para aquela paciente aderir, né, e ela conviver com isso e falar assim, não, realmente eu melhorei. Porque é muito bacana no retorno, né? Umas não vão identificar tanto, mas a grande maioria, ela fala, Giovana, mudou minha vida, o hormônio é vida, né? Eu estou bem melhor, estou mais disposta, né? Porque ela quer viver mais, né? No início ela tem um medo do envelhecimento, porque ela perde o cabelo, a pele não fica bacana, tem flacidez, perde massa muscular, a sarcopenia é uma coisa bem interessante no climatério, que eu acho que é uma coisa que hoje a gente tem que estar em cima, né? E tem vários estudos sobre isso. E aí ela fica, então ela se sente feia, né? Aí ela compara com as mais jovens, né? Então eu acho que é uma coisa que o ginecologista hoje, que é o primeiro às vezes que pega,
né? Eu acho que nós, como profissionais da área de saúde, como ginecologista, médico que cuida da saúde da mulher, nós temos por obrigação, né, fornecer um tratamento adequado e falar sobre isso. Acolher e dar essas opções. Isso. E você bem falou sobre a sarcopenia e me lembra aqui da importância da gente abordar os pilares, né, a mudança do estilo de vida. A gente vai falar, sim, sobre a reposição, mas a gente vai estimular essa mulher, se ela não está fazendo uma atividade física, da importância... É importante em todas as fases, mas que nessa fase é muito importante que ela faça uma atividade física resistida. Uma atividade física de resistência. Manter uma alimentação saudável, né? Porque ela vai ter maior ganho de peso ali. Sim. Então, assim, a gente vai tentar orientá-la, incentivá-la a ter um estilo de vida mais saudável. Isso. E pensando exatamente nisso, que as mulheres elas estão vivendo mais e precisam estar bem para ter essa jornada de dona de casa, trabalhar fora, cuidar de filhos, tudo isso, entra a terapia de reposição hormonal, que veio de uma forma menopausa, hormônio para todo mundo. Aí veio aquele boom, hormônio não pode, hormônio para ninguém. E hoje a gente sabe que hormônio não é para todo mundo, mas quando bem indicado, é muito bom. Tanto na qualidade de vida, quanto em prevenção de outras doenças. Vamos entrar aí, vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que é importante, né, Dani, a gente tá conversando, porque aí é aquela coisa, eu falo assim, a gente tem que ter a venda e o pós-venda, né? Porque você oferece a terapêutica e você tem que dar continuidade, né, do que você vai seguir aquela paciente, né? Então, é uma paciente que você prescreve um tratamento para ela nessa fase do climatério, perimenopausa, e você tem que acompanhar. Né? Então, senão ela fica toda perdidaça e aí tem as intercorrências e não tem para onde correr. Então, eu falo sempre assim, né, que você tem que ter o compromisso com aquela paciente. É um casamento mesmo, né? Então, é igual mesmo da anticoncepção. Então, se a gente for só relembrar rapidamente a fisiologia, eu tenho uma paciente que chegou aos 40, ela tem falência, né, dos hormônios já ovariano e tem queixas. Então, essa paciente tem uma indicação de terapia hormonal e o que a gente teria que repor? Repor o que o ovário teria que estar produzindo e que, de repente, ele cessou a função. Né? Então, nós temos que ter, pelo menos, quais são as indicações, né, de quando é que eu vou indicar uma terapia hormonal. Porque, às vezes, a paciente vem porque ela quer evitar ter o desgaste ovariano. Então, ela está com 39, ela já quer fazer um exame hormonal porque ela está achando que ela pode estar com pouco, ela já quer fazer uma prevenção. Ok, a prevenção existe de mudança de estilo de vida, né? Avaliar como é que você está a sua alimentação, a sua atividade física e fazer a rotina ginecológica. E a gente tem que ter, né, eu falo assim, a delicadeza e a sutileza de como você vai falar isso para ela. Porque eu posso falar, não, você está longe da menopausa e, de repente, em 6 meses ela entra em falência ovariana. Né? Porque você é nova, né? Mesma coisa da reprodução. Não, você engravida. Fica tranquila, volta no que vem. Então, assim, você tem que estar realmente escutando o que ela quer. Né? E você, com a sua informação, porque você tem um conhecimento técnico, né, do médico, da paciente, a gente oferece. Né? Então, para esse medo precoce, né, o que eu falo para os pacientes? Eu falo, não, calma. Né? Vamos primeiro ver, vamos fazer toda a análise, fazer o seu exame e vamos pedir os exames. Né? Aí tem data certinha de pedir os exames hormonais, igual vocês pedem também. Não pode e aí ela retorna. Não pode estar com a pílula. Então, assim, tem vários viezinhos que, de repente, dosa hormônio usando pílula, dosa fora do ciclo menstrual. Dosa no pico ovulatório. No pico ovulatório. Então, você vai ter margens de interpretações que talvez não sejam o que a paciente realmente está acontecendo. Né? Então, tem todos os quesitos. Quando ela vem com sintomas, e dentro dos sintomas tem as 3 indicações que daria para prescrever o tratamento hormonal, sintomas vasomotores, que são onda de calor, fogacho, sintomas urogenitais, ressecamento vaginal, infecção urinária de repetição, tem dor na relação, não lubrifica, tem incontinência urinária de esforço, né, urgência miccional e a massa óssea. Então, se tiver um desses 3, né, e ela tiver indicação e não tiver nenhum outro fator de contraindicação para terapia hormonal, nós podemos fazer a terapia hormonal, né? E hoje no mercado nós temos algumas opções, né, desde via oral, transdérmico, né, que é o gel e o adesivo, né, e tem o tópico, que é o hormônio vaginal também. Então a gente pode aí, né, abrir o leque de opção, ver o que cabe para aquela paciente.
né? Então, se a paciente mais obesa, sobrepeso, a gente evita dar o via oral. Hoje nós sabemos que o transdérmico nos facilitou muito, né? Fazer uma reposição transdérmica, né, de um hormônio que está precisando, porque poupa o fígado, né? Poupa a primeira passagem hepática, a metabolização hepática, evita ter interação com outras medicações. E saber que, se a paciente tem um útero, ela tem que repor os 2 hormônios ovarianos, né? Que é estrogênio e progesterona. Se ela já foi esterectomizada por algum motivo, mioma, adenomiose, endometriose, não tem mais um útero, para essa paciente vai ficar mais fácil para a gente lidar, porque ela faz só o estrogênio. Aí nós vamos ver para aquela paciente a via de administração, via oral, transdérmica, né? E aquelas pacientes que junto com tudo isso, tem o desejo hipoativo da sexualidade, tá com, né, desconforto na sexualidade, a gente pode dar aí uma pitadinha de um gel de testosterona. Nada via oral, de testosterona, nada sublingual, nada injetável, né? Ter cuidado, né, com os implantes. Então, a gente tem que ter ser muito ponderada na prescrição. Eu falo assim, a mão não pode ser leve, não pode ser pesada, tem que ser uma mão média. E a dose é bem individualizada, né? E a dose individualizada. Se tiver, não dá para pegar a receita da amiga, usar o tanto de pump que a amiga usa, porque isso é muito individualizado. E a partir do momento que você faz sua prescrição, você tem que explicar para ela e ver se ela entendeu. Né? Porque às vezes você fala, passa um pump, às vezes ela vai falar, mas o que é pump? Então, né, geralmente a gente tem alguma coisa no consultório para exemplificar, aperta, igual um hidratante, passa pouquinho, passa em pequena, né, superfície corpórea para não espalhar igual um hidratante, né? Não pode esquecer, né, as pacientes que têm útero, a gente tem que ficar apurada, porque essa paciente tem que usar a progesterona, né, para não dar o câncer do endométrio, para proteger o endométrio, né? Nós temos aí a possibilidade ainda do grande, que eu falo assim, uma grande, da indústria farmacêutica, uma grande sacada é o DIU hormonal, né? Que nós colocamos, inserimos, aquelas pacientes que já usam com contracepção, é super bacana, porque a hora que ela entra na transição, ela já está com DIU. Naquelas pacientes que não usam o DIU hormonal, né? Que hoje eu posso falar que os nomes, o Mirena, e aí essa paciente a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? De inserir para proteção endometrial. Mas quando você fala, isso aí vai te poupar, tomar remedinho todo dia, risco de esquecer, tem que fazer nível sanguíneo para poder proteger seu endométrio, você não tem um sangramento, não tem um câncer de endométrio, aí você consegue, né, que se ela decidir topar, ok, seria a melhor opção. Nessa fase do climatério, uma das melhores opções que a gente tem, né? Porque ainda vai ter um pouquinho da contracepção, porque é raro, mas essa mulher pode engravidar. Nós não podemos falar que ela está na menopausa, que ela vem no pré-natal, eu vou ter que rasgar meu diplominha. Então, o DIU nessa fase pode ser muito bem indicado, porque a gente vai ter o progestágeno ali e ainda como contraceptivo. Protegendo o endométrio. E a gente ainda vai ter o método contraceptivo. E podendo a gente fazer o estradiol de maneira transdérmica. Eu falo com o DIU, Mirena, né, eu falo assim, a gente pode nadar de braçada em termos, né, com o estrogênio, que a gente não precisaria ficar com tanto medo, né, e na perimenopausa, isso que você falou, doutora, é importantíssimo, porque é muito comum a paciente falar, não engravido mais, eu vou parar minha pílula, eu quero tirar o DIU que eu não engravido mais. Nós sabemos que na transição faz pico do LH, essa paciente recruta folículo, domina, rompe e engravida. E é um pico né? irregular, irregular, né? Então não dá para saber. Tabelinha, nada disso. Não dá para saber. Eu tive paciente de 46 anos que veio com 6 meses, né? Eu falo assim, ela foi me induzir, né? Colega também, ela foi me induzir. Eu tô na menopausa, tem 6 meses, tô com fogacho, né? E toda hora que eu fui examinar aquela barriguinha, aquele útero, eu falei, puxa vida, eu olhei da última avaliação, uns 2 anos e meio sem vir, falei, Jesus amado, né? Aí você já pensa, mioma, adenomiose, tumor de ovário, eu falo assim, parece que a gente meio que emburrece. Aí eu falei, bom, se eu colocar um sonar, eu apanho aqui, né? Falei, deixa quieto. Aí o colega estava do lado no ultrassom, foi lá 22 semanas. Ela voltou, bandida, você sabia. Então eu falei, a menopausa. Ela falou, meu pré-natal vai durar quanto? Eu falei, 4 meses, vai nascer, tá tudo certo. E hoje tá lá, tá super feliz. Mas realmente isso pode acontecer, né, para qualquer mulher. Né? Então, para ter certeza hoje de falência ovariana, são as dosagens hormonais, né? E do jeito que ela... né, manifestação clínica, a gente pode falar com segurança, realmente seu ovário, né? Porque é como o Dani falou, na transição pode passar o pico, de repente ela faz um pico, né, que o estrogênio está baixinho, de repente já tem... né?
E acho que uma outra grande vantagem do DIU hormonal é que o progestágeno dele é uma ação local. Então, não tem a ação sistêmica do progestágeno oral e diminui ainda mais o risco de câncer de mama, que é o nosso grande medo do progestágeno, é o câncer de mama, que é muito pequeno com a progesterona micronizada, mas com o DIU hormonal esse risco diminui ainda mais. Eu converso sempre com as pacientes, eu falo, o DIU, ele tem uma ação ali, 80% a 82%, né, isso já tem na literatura de ação tópica, né, então ela vai ter o endométrio fininho, ela vai ter a proteção e pouco vai circular, então eu vou ter pouco efeito colateral. Né? E aí elas preocupam, vai ter acne e tudo, mas nessa fase, de qualquer forma, mesmo sem o DIU, ela já vai ter um pouco de andrógeno mais circulante, porque os folículos estão atrésicos no óvulo direito, aquele líquidozinho é rico em androgênio, então ela manifesta, ela fala, doutor, tá começando pelo, eu tô mocinha de novo, tô tendo espinha, não tinha espinha, aqui tá cheio de espinha na região dorsal, então é bem interessante, aí eu já falo, não, a menopausa por si só já pode acontecer. Né? O DIU, e se desencadear e se for mais seguro, vale a pena fazer o tratamento conjunto com a dermatologia, né? Eu acho que é tudo multidisciplinar, a gente tem que, né, nada sozinho hoje na medicina nós conseguimos progredir, né? E muitos desses sintomas a mulher vai resolver com essa reposição, então o sono dela vai melhorar, essa questão metabólica vai melhorar. Sim. E hoje a gente tem evidência em relação ao benefício cardiovascular. Estávamos falando aqui antes em relação, hoje a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, e a gente tem evidência científica que a mulher que entra com a reposição hormonal na janela de oportunidade não pode passar mais de 10 anos sem ter feito a reposição, agora eu quero repor. A gente não pode fazer. Se ela entra com a reposição na janela de oportunidade, ela tem benefício cardiovascular. Esse é um dado bem importante. Antes, há muito tempinho atrás, sou bem mais velha que vocês, então, o que acontecia? Uma das indicações era proteger de infarto, dá-lhe terapia hormonal, né? Então, hoje não é mais uma indicação você iniciar uma terapia hormonal para prevenção de doença cardiovascular. Mas o que a literatura hoje já identificou muito? Que protege, né? Você tem aqueles 3 quesitos, você entrou e ao mesmo tempo você já está fazendo um efeito somatório nesse coração. Porque o que mais realmente é causa de morte na mulher hoje não é o câncer de mama, não é o câncer de endométrio, que é bem mais raro, é doença cardiovascular. É um infarto, é uma angina, né? É um aneurisma. Então, a gente tem que falar tudo isso aí para ela também, né? Melhora, terapia hormonal melhora o padrão glicêmico do colesterol, diminui, né, a aderência de placas em carótida, em bulbo. Então, assim, você já tem uma melhora, né, da parte cardiovascular e menos risco dela sofrer acidente cardiovascular durante a terapia hormonal. E se a gente tem um paciente que tem um risco aumentado por si só, entenda se é um paciente com hipertensão, com diabetes, a gente vai individualizar e tentar trazer tudo isso muito dentro da meta. Por isso você bem falou a importância, né, do ginecologista estar perto do endócrino, a gente atuar de maneira conjunta para a gente poder decidir o que é melhor para esse paciente. Mas, exemplo, se tem um diabetes muito descompensado, a gente vai ter que ter um olhar diferenciado, tentar achar uma melhor solução para aquela paciente. E elas vêm com umas queixas também, dúvida, que ela fala, doutor, mas eu sou hipertensa, eu já vi falar que dá o hormônio, vou morrer de AVC. Não. Todas as doenças, né, que estão cursando com a mulher nessa faixa etária, que a gente sabe conforme a idade, vão aparecendo doenças de predisposição genética ou adquirida. E elas nem sempre elas são contraindicação da terapia hormonal, né? Então, se tem uma hipertensão controlada, um diabetes controlado, uma tireoide controlada, nós estamos, né, autorizados se ela tiver uma indicação plena de terapia hormonal, e isso vai ser muito mais benefício, né, do que ela deixar de fazer, porque ela tem uma hipertensão mesmo controlada. Né? E uma coisa interessante, que até questiono isso aí também com vocês, e é bacana, é que agora, assim, dentro dos exames, a gente acaba investigando tireoide, né? Mas o que de um tempinho atrás, né, a gente começava a perceber, se entrava com a terapia, a paciente tinha alteração de humor, entrava com a terapia, não melhorava, aí fazia diagnóstico depois de hipotireoidismo, né? Então, acho que a tireoide está muito junto aí, e muitas vezes confunde também os sintomas de perimenopausa. É porque né? a idade de maior chance do aparecimento do hipotireoidismo em especial, né? Esse período depois dos 40 anos. E é muito mais prevalente em mulher e nessa idade. Então, acho que coincide coincide aí.
Mas é importante, só para a gente também mencionar em relação às doenças cardiovasculares, que a gente sempre vai olhar de uma maneira global. Então, se está acima do peso, a gente também hoje tem tratamento para o peso, para essa mulher nessa fase, que vai ajudar, e são medicações, tem medicação que tem benefício cardiovascular, que a gente também pode associar, né, nesse paciente que às vezes tem um risco aumentado. Então, assim, tem como a gente individualizar e achar um caminho para esse paciente. E nessas pacientes a gente evita muito via oral de administração, para evitar o mecanismo de primeira passagem, que quando o hormônio passa no fígado, aumenta a produção de proteínas. Entre essas proteínas, as proteínas procoagulantes. Então, a história do hormônio da trombose é exatamente daí. Então, tirando esse... quando o hormônio não passa pelo fígado, esse risco diminui muito. E nessas mulheres com múltiplos fatores de risco, isso é bem importante, né? Acho que só podia dar um nome, né? Porque é conhecido que são os tratamentos para obesidade. A semaglutida, conhecida como Wegovy, é uma das medicações mais estudadas para obesidade, com o maior número assim, de estudos, e ela mostrou redução, né, de evento cardiovascular. Então, é uma opção que a gente pode, quando a gente precisa tratar o peso, né, ou seja mesmo o diabetes, é uma opção de medicação nesse contexto. E a gente realmente identifica que essas pacientes na menopausa, no climatério, né, o sobrepeso, a obesidade. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? Porque a hora que você vai prescrever um tratamento, a primeira coisa que elas vão perguntar do peso, né? E às vezes, se a gente não tiver esse zelo, encaminhar para o endócrino para tentar corrigir, né? Ajustar as doenças que ela tem, porque às vezes a paciente toma inúmeras medicações, tudo junto. E nós sabemos que realmente o hormônio ali, né, na metabolização do fígado pode, inclusive, diminuir a ação de algumas medicações. Né? Então, para essa paciente, a gente tem uma outra opção de tratamento e ajustar tudo isso, né? Encaminhar para o cardiologista, porque a maioria das vezes que eu vejo, porque eu pergunto quando é a primeira consulta, quem que te acompanha que você tem de médico? Tem endócrino? Tem. Aí tem, então a maioria das vezes naquela entrada da perimenopausa, elas não têm. No máximo passam por um cardiologista para fazer um risco cirúrgico de algum procedimento. Então assim, o médico, o clínico é o GO. É o GO. Né? Então se a gente não tiver esse cuidado de encaminhar, fala, poxa, vamos fazer uma avaliação no cardiologista antes de a gente entrar em qualquer medicação. Quantas patologias são identificadas no eletro, no eco ou na função de esteira, né, no Holter, no mapa? Né? Porque aquele período que você examina é um período pontual, né? Ele é você vai aferir uma pressão que ela pode ter vindo né, andando, caminhou, tá ali, tá cansada, teve sem dormir, tomou um cafezinho na recepção, né? Teve desconforto lá, um conflito dentro da família. Então ela chega ali, eu vou ter uma aferição, né, de PA. Então, eu não posso dizer que ela não é hipertensa ou que ela é hipertensa com uma medida só. Então, acho que isso aí é importante. A gente trabalhar com os colegas, isso é muito importante, né? Porque isso mostra também, dentro de um consultório, a preocupação que você tem com aquela paciente que está na sua frente. Né? Elas não gostam muito que mas eu vou passar de novo, estou cheio de exame, já fiz tanto exame, né? Esse tempo eu atendi a primeira consulta e lá no consultório tem os listinhas dos exames, aí entreguei os da imagem, entreguei os de sangue, aí o preventivo, era bastante papéis. Ela falou, estou com preguiça só de ver esse checklist. Falei, mas você vai voltar, você pagou a consulta, você vai voltar. Então, assim, mas é muito do conversar, né? E do você encaminhar. E é legal, porque tem muita coisa que você consegue, a grande maioria, você consegue beneficiar a paciente. Acho que a gente falou bastante desde que não tenha contraindicação, vamos nomear essas contraindicações? Hoje as contraindicações estão cada vez mais enxutinhas, né? Graças a Deus. Então, o que a gente tem hoje do sistema? Se ela tem, né, qualquer antecedente, fenômeno tromboembólico recente, já é uma contraindicação. Né? Aí ela vai para o não hormonal. Se ela tem uma doença vascular ou cardiológica ou cardiovascular recente, também, no momento, nos 2, 3 primeiros anos, ela não vai para terapia hormonal. Então, se ela tem câncer de mama, também não. Tem familiar de primeira geração. Porém, se esse câncer for aleatório, não fez estudo genético, ela não tem nenhuma contraindicação, né? Se tiver doença hepática aguda, uma hepatite aguda, uma insuficiência hepática aguda, também é uma contraindicação.
né? As pacientes enxaquecosas, às vezes elas podem voltar a ter enxaqueca no período da perimenopausa e menopausa. Então, essa paciente nós vamos ter que ter cuidado com o estrogênio, principalmente via oral. Né? O transdérmico você pode usar e aí a gente vai avaliando junto com o neuro para ver se tem alguma medicação que possa amenizar para deixar ela, né, tranquila, sem a dor, sem a enxaqueca e com a terapia dela hormonal. Então, hoje não tem assim uma coisa, falar, não, para você não vai servir a terapia, né? Então, é mais fácil você dar para as pacientes, você tem mais pacientes que vão ser beneficiados e tem indicação de usar do que as contraindicações. O nódulo mamário. Então, a gente falou história de câncer de mama, não, pessoal, não. Mas se ela tiver um nódulozinho, vai fazer a investigação desse nódulo? O nódulo de mama, o que hoje a Sociedade da Radiologia, junto com a Mastologia e junto com a Gineco, né? Tem até o consenso da FEBRAS, da Federação Brasileira de GO. Nódulo de mama, que você segue ele, cisto mamário agrupado, BIRADS 2, não tem contraindicação. BIRADS 3, se você seguir, vigiar a cada 6 meses, também sem contraindicação. BIRADS 4 vai para biópsia, aí já seria uma contraindicação. Né? E de preferência, sempre desses nódulos de mama, fazer o transdérmico, se você puder fazer o transdérmico, tem menos ação circulante de tecido-alvo. Beleza. E lembrar assim, né? Só um lembrete em relação à mama, que elas ficam apavoradas. Ah, mas esse nódulo vai aumentar. Né? Então, se é a sua paciente, você já vem acompanhando, o nódulo BIRADS 3, se ele é de 6 em 6 meses, nos 2 primeiros anos, ele já vai, não aumentou, não mudou o aspecto, a morfologia, não tem sombra acústica, reforço, ele vai para BIRADS 2, você está tranquila. Né? Não é contraindicação o nódulo BIRADS 3 para a paciente fazer a terapia hormonal. Né? Agora, se ela tem 10 anos de menopausa, se ela tem um BIRADS que ela acompanha, o nódulo que ela acompanha, ela for entrar, aí já não teria uma indicação, que ela, de qualquer forma, independente da terapia, pode ser que ela vá evoluir a um CA de mama pela idade, né? E aí, se você entra, você ativou esse gatilho, né? E a questão também dos 10 anos, né? Isso. Tá aí na risca da janela de oportunidade. Giovana, você falou um pouquinho das terapias não hormonais. Pode citar pra gente o que? Sim, o que a gente tem hoje, né? Em relação àquela paciente que vem, vamos dar só um exemplo que acho que fica mais fácil. Uma paciente de 50 anos com câncer de mama e tem sintomas de climatério. O que eu posso oferecer para essa paciente, né? Então, se ela tem um ressecamento vaginal, ela pode usar um gel, um hidratante vaginal para ajudar. Já se tem estudo na literatura que tem um comprimidinho vaginal à base de estrogênio, que essas pacientes que tiveram câncer, tratamento oncológico, elas podem usar e não tem absorção da mucosa para esse hormônio circular e piorar o prognóstico do câncer de mama tratado. Né? Quando você vai para onda de calor, tudo, nós podemos usar, né, os de bloqueio central, a venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, né, fluoxetina, né? Só lembrar que algumas dessas medicações interferem no libido, né, na libido. Então, se eu já tenho uma paciente que já está na perimenopausa, já tem um ressecamento vaginal, já tem um desejo hipoativo, se eu introduzo uma medicação para cuidar da onda de calor que vá diminuir o desejo, eu não posso. Eu vou piorar a parte da sexualidade, tirar ela do calorão, eu acho que ela vai preferir passar o calorão e namorar mais. Então, é mais fácil a gente escolher uma medicação que não tenha essa interferência. Então, nós vamos ter que fazer boa investigação para poder, né, fazer o tratamento. Sintomas, por exemplo, geniturinária, paciente com queixa, ressecamento, ela não quer essa opção do comprimidinho do estrogênio, que ainda tem uma certa dificuldade de aceitação, apesar que tem na literatura já, podemos oferecer o laser. Né, que o laser hoje já tem vários estudos e com benefício, né, porque ele lubrifica, a posologia é uma vez mensal, 3 meses, e depois ela vai fazer o repique anual. Né, e você vai avaliando essa paciente, né, porque, por exemplo, paciente de câncer de mama hoje já não é uma paciente de 65, 70 anos, são pacientes jovens que fazem tratamento quimioterápico, né, ou adjuvante e que vão ficar com a sequela de falência ovariana. Né? Então, o laser é uma boa opção, O laser é uma boa opção. E já tem estudos na literatura, consenso, tudo, né? E os fitoterápicos? Isoflavona, alguma coisa de amora, o que é? A cápsula de amora, né? A cápsula de de amora é um fitoterápico que ajuda muito no fator, né, vasomotor, melhora, as pacientes sentem, melhora, tem uma posologia bacana pra gente fazer também, né? Porque tem a dose de 300, dose de 500, a gente tem uma posologia que dá para fazer, né? O fitoterápico, eu já usei muito isoflavona, em algumas pacientes a gente acaba usando, né? No início, começaram a perceber que ele influenciava, tem alguma influência, né, em crescimento, fator de crescimento, de proliferação em epitélio glandular de mama, mas depois isso
caiu. Então, é uma opção, né? A alimentação também, né? A base de soja, a gente começa a orientar. Tem umas coisas assim da fitoterapia. Agora, o hormonal em si, a gente não vai poder usar, né? Nessas pacientes com contraindicação, mas a gente consegue, né? Eu falo assim, é o efeito placebo do médico, da conversa, né? De você orientar, que ela não vai estar sozinha nesse momento. E é tentativa, né? Muito tato. A terapia hormonal também é tato. Você tenta, não adaptou, você volta, né? Então, Muda amarrar o via. retorno, isso. E aí, hoje a gente tem opções legais, né? Tem muita coisa bacana pra gente não fazer. orais, E você pode fazer, tem relaxamento, né? Tem tanta coisa, tem yoga, né? Tem A meditação, a higiene do legal nessa sono, questão da porque é como você medicamentosa. falou no início, Dani, se a mulher não dorme, que ela tem atividade no outro dia, isso aí irrita, ela vai ficar com mau humor, né? Então isso aí fica mais confuso para ela também, porque ela não vai estar lá, né? Apto. Você tem uma hora de sono de 6 a 8 horas, no outro dia você está inteiro. Se você dorme 3, 4, no dia está acabada e tendo que fazer todas as funções de novo do outro dia, né? Ela não descansa, né? E muitas vezes a gente pode oferecer também o suporte psicológico. Às vezes essa mulher vai precisar de terapia, né? Porque às vezes junto nessa fase da vida ela também está ali sobrecarregada. Então às vezes com a terapia ela também pode passar melhor por essa fase, né? Entender esse processo fisiológico. E é bem legal, sabe, quando você identifica com a paciente, né? Que agora eu posso falar que eu também estou na menopausa. Então, a hora que você identifica, né? Porque quando eu comecei a vir para o consultório, eu tinha 29 anos. Então, e aí eu fiz uma especialização em climatério, mas no início as pacientes não identificavam, né? Porque falavam, muito nova. Você não né? sabe o que eu tô sentindo. Não sabia o que eu tô sentindo. Então, assim, por mais que você tinha isso na teoria, mas você não sabia, porque você nunca passou realmente, né? E hoje, agora, eu posso dizer, Então, menopausada há 2 anos. Eu falei pra aquela mãe da minha amiga, inclusive, eu falei, olha, tia, se você estiver assistindo, viu? Então, é igual como tá na mesma fase da história que eu contei aqui, né? E agora, eu falo assim, agora na menopausa você identifica, né? Você vê, você valoriza toda aquela sintomatologia, né? Então, você busca ter recurso, você fala, não, esse aqui para mim foi bom. Aí você, nesse mesmo momento, eu acho que é o time de você falar, olha, eu já usei, né? Porque se é uma coisa que você já usou, a paciente pensa, poxa, se ela usa, vai valer para mim também. Se ela me prescrever, eu vou fazer de tudo para usar. Porque ela vai falar, minha ginecologista usa. Né? Igual anticoncepção, né? Eu tinha paciente que falava, o que sua filha usa? A hora que eu falava, Maria Júlia usa Implanon, não, vou pôr na minha filha. né? Então, por quê? Porque a gente é igual, né? Ali só tô do outro lado da mesa, mas eu sou igual. Sim. Né? Então, isso é bem bacana, a hora que você oferece, fala, eu também já tive insônia. E aí ela vai relaxando, ela vai falando, poxa, tá igual a mim. Né? Então, eu acho que esse acolhimento, ou conversar, ou explicar, para ver se ela vai aderir ao tratamento. E mais importante, que eu acho que eu já tenho isso no consultório, lá no Júlio Miller também, é você amarrar o retorno. Né? Porque você não prescreve e fala, volta daqui a 6 meses. Não, porque ela pode não adaptou, ela não vai usar, e você vai achar que está tratando, ela vai achar que está sendo tratada, e isso não vai virar, e nós vamos perder tempo. Né? E ela perder tempo, o segmento. Aí, quando que ela tiver engrenada, aí você fala, não, agora você vem uma vez por ano, tá tudo certo, já passou no cardiologista, já passou no seu endócrino, né? E você vai dando função. Então, acho que você prescreve e amarra ela nos seus retorninhos, é uma preocupação a mais, né? Você vai ver se o tratamento tá dando certo, né? E aí você vai ficando empolgada, né, na terapia hormonal que você está prescrevendo, porque você fala, poxa, minhas pacientes, né, a gente não tem uma casuística gigantesca, eu não posso falar a minha bagagem, não quem sou eu, mas assim, você fala, não, minhas pacientes com essa medicação, elas ficam bem. Né? Então, é uma análise crítica do seu consultório, do seu movimento, das suas coisas, das suas prescrições, né? E quando você vai no congresso, fala, poxa, eu tô igual os caras que estão lá da USP dando aula. Tá bem parecido. Eu faço uma analogia ao tratamento de obesidade, onde o paciente, principalmente naquela fase de início, ele precisa voltar com mais frequência, porque a gente vai avaliar efeito colateral da medicação, ver se realmente está tendo resultado. E como é gostoso quando ele volta e perdeu um pouquinho de peso, ele já sente que a vida melhorou. Então, faço uma analogia à menopausa, porque nesse começo, você começou um hormônio, você precisa ver essa paciente mais de perto naquele início, saber se deu o resultado e quanto é prazeroso pra gente que tá tratando, ver que deu certo, né? Eu falo assim, o consultório é uma outra faculdade, né? Vocês devem perceber isso também. Eu falo assim, a gente estudamos, fizemos uma residência, especializamos, voltamos trabalhando, mas é um aprendizado a cada dia, né? E com inúmeros pacientes, desde qualquer faixa etária, né? Eu tenho as novinhas que me ensinam, mandam mensagem, tia, e aí? E umas linguagens que é tudo no WhatsApp que eu tive que evoluir.
Então, aí tem a Numenacme, aí tem as pacientes da menopausa. E é interessante, quando elas retornam, que melhoram, né? Umas não vão melhorar, a gente vai trocar, terapêutica, tudo certinho. Mas elas melhoram, elas ficam motivadas. Eu acho que a motivação para o tratamento é fundamental. Acho que esse é o segredo. Eu só quero puxar uma coisinha daí. A gente falou muito da questão do nódulo de mama, ser uma contraindicação ou não. E lembrar que essas pacientes em terapia de reposição hormonal, elas precisam passar no ginecologista uma vez por ano, para fazer preventivo, para fazer o rastreio de mama, para fazer ultrassom transvaginal. Então, elas serão muito bem cuidadas, porque uma vez por ano elas serão vistas de forma integral, né? O que eu gosto sempre de falar é que a nossa saúde, ela é dinâmica. Então, Sim. fui lá, fiz, eu estou acompanhando. Sentiu que tá alguma coisa diferente, às vezes a gente coloca, volta daqui... Tá diferente? Volta pro médico, porque a gente pode mudar, né? Então, aí, esse momento, a gente ter essa boa relação com esse paciente e ter uma consulta que a gente consiga orientar de toda essa forma, falar, qualquer coisa, você volta antes desse combinado nosso. Isso é muito importante, Dani, que você falou, porque assim, quando você institui um tratamento, ela fez o primeiro retorno, a gente tem que colocar que é muito importante ela fazer o seguimento, né? Porque ela entrou com uma substância que o ovário teria que estar produzindo, então para ela é tudo muito novo, e tem que ver a adaptação molecular do receptor molecular hormonal, como é que vai ser, né? Teve borrinha, espessou endométrio, né? É o passo a passo. Então, ela tem que ser avaliada com imagem, com exames de sangue, a parte metabólica ver, porque, é como você falou, além da vida ser dinâmica, problemas aparecem, a vida é instável. Então, qualquer intercorrência nesse período pode estar afetando, inclusive, o seu tratamento. Né? Então, quando ela volta, aí você faz toda a rotina novamente, o preventivo é importantíssimo, né? Em relação, porque às vezes usa o hormônio, fica bem, né? E tá tudo certo, e esquece do Papa Nicolau e some. Então, hoje ainda é uma prevenção de câncer de colo, né? O que nós estamos vendo hoje, né? A evidência maior também do HPV, né? Porque as pacientes, elas vão mudando o relacionamento, elas se separam, elas relacionam às vezes com homem mais jovem, né? Então, elas têm a chance de ter o HPV, e 90% a 95% do câncer de colo é HPV dependente, né? Então, ainda tem mais isso para a gente também preocupar nas pacientes nessa fase da vida, né? Então, nessas mulheres, para a gente finalizar, nessas mulheres. Nossa, o papo foi muito bom, né? Dava para a gente ficar aqui mais tempo falando. Essas mulheres que estão usando hormônio, que uma vez por ano vão no consultório fazer o preventivo, ultrassom, o exame da mama, o ultrassom transvaginal, até quando elas vão usar esse hormônio? Pergunta difícil, né, Dani? Você me apertou na saída, né? Como assim, Dani? Bem isso, difícil. É difícil. Dani, é o seguinte, isso aí já foi muito debatido nos congressos, o que se tem? Antes colocaram um limite de 5 anos. Então, não tem esse número cabalístico de 5 anos. Então, deram 5 anos. Você está seguindo a paciente rigorosamente. A paciente está muito bem. Você vai ano a ano, independente do tempo. Então, tem paciente 10 anos usando, 15 anos usando, 20 anos usando. Nós sabemos que algumas doenças, elas vão aparecer com a idade. Né? E, de repente, você está lá seguindo sua paciente 10 anos, né? E aumentou a perda de massa óssea. Então, você vai no tecido-alvo, né? E você pode deixar a terapia hormonal e, junto com o reumato, ou se você tiver habilidade de tratar, você trata, né? Com protocolos evidentes, tudo você trata a paciente. Então, não teria um tempo, né? assim, de número. Nos consensos da Febrasgo, eles colocam 5 individualizar a partir desse tempo, né? Sabe que eu respondo quando as pacientes me perguntam até isso? Você fica... Até a próxima consulta. Isso, mas é isso mesmo. Né? Elas falam, você não vai tirar o hormônio ano que vem, né, Giovana? Eu falei, não, se você obedecer direitinho, for fazer todos os exames, tarefinha, tá tudo certo, né? E você mostra aqui, ela não pode sair de uma avaliação. Né? Às vezes a gente tem paciente do interior, fala, não pode não fazer comigo, mas você tem que ter um ginecologista, alguém que te veja uma vez por ano, né? Você falou uma coisa importante, é mamografia, é ultrassom transvaginal para ver eco endometrial e proteção endometrial, nódulos ou imagem de massa pélvica. A gente sabe que o câncer de ovário, ele é silencioso, ele é quietinho, ele vai dando umas imagens, né? Então, a gente consegue visualizar isso e ter o diagnóstico precoce com ultrassom transvaginal ou pélvico para aquelas pacientes que não realizam. Então, a gente tem ainda meios de ficar seguindo. Finalizar? É ótimo. Então, apesar de ser um evento fisiológico que ocorre entre 40 e 60 anos, algumas mulheres apresentam sintomas indesejados no climatério. E elas merecem atenção e merecem tratamento. Você não precisa passar por isso sozinha. Você quer deixar uma mensagem, doutora, para essas mulheres? Deixar uma mensagem bem bonitinha.
Não, eu acho assim, o tema, né, até para não prolongar muito, o tema ele é extremamente emocionante. Né? Por eu estar passando por isso, eu estou estudando bastante. Então, é uma coisa que a gente tem como dar, né, o retorno para essas pacientes. Né? E quando a paciente tem essa sintomatologia, ela tem que pôr na cabecinha dela o seguinte: tudo isso vai ter tratamento, tem possibilidade de tratamento. Né? Eu tenho que procurar um médico que vai cuidar de mim e vai me seguir. Né? Faz as tarefinhas de casa, né? E eu quero viver bastante, então as pacientes têm que ser com essa mentalidade. Né? Tem os sintomas, tem tratamento, né? Tem como viver bastante ainda, que hoje é a sobrevida da mulher, e viver com qualidade. Né? E ela não vai estar sozinha, tem inúmeras mulheres nessa faixa etária, inúmeros profissionais que têm condições de cuidar, né, dessas mulheres, e a gente quer viver bem, a gente quer estar bonita, a gente quer namorar bastante, né, a gente quer passear, a gente quer cuidar do corpo, quer fazer atividade física e quer uma terapia hormonal. Né? Quando bem indicada, eu acho que isso é muito válido. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Adorei. Obrigadão. E até o próximo episódio. Até. Eu sou Daniela Muniz, endocrinologista. Eu sou Evelyn Ferrari, endocrinologista, e esse é o podcast Endocrinamente. Aqui vamos falar sobre saúde, doença e desmistificar os principais mitos da endocrinologia.